Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade.
Em instantes, você vê o programa A Verdade, nada mais que a verdade. No ar, a verdade, nada mais que a verdade. Os fatos da semana em destaque. Olá, minhas comadres, meus amigos, minha saudação amiga carinhosa, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos que nos prestigiam neste momento. Saudando a todos os nossos rádio-ouvintes da FM Excelsior 96.1, transmitindo para Nova Andradina e todo o Vale do Ivinhema, comandando uma cadeia de rádio e televisão. Também para o norte de São Paulo, norte do Paraná. A nossa querida TV Excelsior, canal 22, TV a cabo da Lignet e todos aqueles que acompanham o nosso programa através da Rede Interativa News e todas as nossas plataformas digitais. Estamos com A Verdade, nada mais que a verdade, um programa que nada é combinado, e vamos discutir os assuntos da semana e também os assuntos das últimas 24 horas. Eu quero dizer que é um prazer, uma alegria muito grande interagir com você que está conosco neste momento. Quero saudar aqui os nossos letrados. Vou começar pelo lado esquerdo, nosso licenciado, o doutor Michael Mansur. Boa tarde, Picarelli, boa tarde a todos da bancada. Hoje cumprimentar especialmente a nossa ilustre convidada. E vamos para cima que hoje tem bastante notícia para comentar, Picarelli. Você não sabe por que eu falei licenciado, né? Essa eu vou pedir vênia que eu desconheço. Data vênia? Data vênia. Depois eu vou explicar. O nosso querido periodista, o nosso embaixador lá do Cairo para o Brasil, nosso querido Paulo Radamés. Eu estava achando que você já tinha esquecido o meu nome. Salam aleikum, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Estamos aí, grande satisfação em poder comentar tudo o que aconteceu de mais bombástico no Brasil e no mundo, mais uma vez. O nosso licenciado, doutor Paulo Cruz Duarte. Licenciado também, vou fazer as mesmas considerações. Vai pedir vênia. Pedir vênia. Embargo de declaração, né? Mas agradecer a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando via televisão, rádio e todas as plataformas digitais. Um abraço a vocês, a todos da banca aqui. Cumprimentar também nossa convidada, que vai trazer informações muito relevantes para a população. E não se esqueçam, máscaras, gelzinho e etc e tal. Vamos lá, hoje tem. Muito bem, a nossa convidada de hoje é uma senhora, Luciana Macedo. Uma senhora respeitável. Se eu ler o currículo dela aqui, não vai ficar meia hora aqui, né? Mas ela é diretora da Febracis, né? Febracis. O que quer dizer Febracis? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Febracis é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Me permita só uma colocação. O pessoal fala que, assim, devido ao meu extenso currículo, o pessoal fala que eu tive registro tardio. Diz que meus pais chegaram para me registrar, eu já tinha 10 anos de idade, de tantas experiências, de tantas coisas da vida profissional que eu já fiz, graças a Deus. Então é um privilégio estar aqui com vocês. Cumprimento a todos aqui da bancada. Muito bem, ela é empresária, engenheira, tanta coisa aí. Tudo. Coach é tudo, né? E é um prazer. Licenciado, é o termo especial dado aos advogados de alta estirpe. Estão lá em cima, licenciado para julgar, licenciado para defender, licenciado até para acusar. Que bacana, hein? É um advogado completo, né? Puxa, que maravilha. Mas nós estamos aqui na defesa, né, doutor Maicon? Estamos na defesa, sempre. Muito bem, mas deixa eu falar para vocês que vamos colocar na bancada o assunto do momento, que é, na verdade, o afastamento pelo STJ do governador do Rio de Janeiro, Witzel. Nós vamos comentar a respeito do que ele está falando, do que o Procurador-Geral da República, ou a própria Procuradoria-Geral da República está falando, e que até o pastor Everaldo foi preso. Depois nós vamos falar sobre pastores aí envolvidos com uma série de coisas, que pastores entre aspas. Não é só pastor não, hein? Tem padre também na jogada. Exatamente. Um padre bilionário. Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Então vamos colocar entre aspas, porque não são nem padre nem pastores. Verdade. Entendeu? Não são. Tem título para... Bom, depois nós vamos comentar sobre esse assunto. Mas o Witzel foi pego de surpresa logo pela manhã, quando veio a decisão monocrática do ministro do STJ, que, na verdade, determinou o afastamento dele, a investigação da esposa, busca e apreensão e prisões de pessoas também ligadas ao governo do Rio de Janeiro. Desde 1987, com exceção de Brizola
e aquela moça lá Do PT lá? do PT lá, Benedita. a Benedita da Silva. Todos os demais foram presos e enrolados. Do PT, não foi? Quem que acusado? morreu? Estranho, né? O Brizola morreu, lógico. Faz tempo. Meu amigo. Você conheceu o Brizola? Entrevistei ele. Aí, ó, olha isso aí na tela. Cadê aí, a minha... Acha a minha foto eu entrevistando o Brizola aí do Povo na TV de 1900, sei lá quando. PT, Bem, o que está acontecendo? Tem uma muito boa, depois que eu vou falar da Benedita, que eu lembro aqui. A garotinha presa, o garotinho preso, Pezão. o Cabral preso, o Pezão preso, que não foi condenado ainda, mas está preso, e agora o Witzel, que era juiz federal, como é que pode estar envolvido numa situação como essa? Os ex-secretários dele também já foram presos, vários secretários. O impeachment da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tem na comissão 25 deputados, 23 votaram a favor do impeachment, que agora continua correndo, mas o nosso informante diz que o nosso licenciado, o Witzel, que é licenciado, ele é juiz, né? O que ele fala? Ele não é mais, né, Isso, Ficarelli? ele é Ele é juiz, não. Ele abriu mão, você acredita nisso? O cara ocupava batina. o mais alto escalão do funcionalismo público brasileiro. Isso não foi o suficiente para ele. Se encontra hoje aí, ó, passando vergonha. Ó, Quem diria? mas ele diz o seguinte, agora vamos começar a conversar. Ele diz o seguinte, ó. O governador do Rio de Janeiro, Witzel, alegou inocência, disse que não existe um papel de prova contra ele e acusou a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, de influenciar a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou seu afastamento do cargo por 180 dias. Uma busca e apreensão que, mais uma vez, é uma busca e decepção, não encontrou R$1, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado. Disse Witzel em entrevista coletiva no Palácio das Laranjeiras e dizer que não há provas contra ele. Muito bem, não encontrou nada porque alguém sabe que a qualquer momento pode entrar na casa dele e vai encontrar alguma coisa, não vai encontrar absolutamente nada. Então eu quero conversar com a nossa licenciada aqui, que também é top, né? A Luciana Macedo, sobre o que ela acha dessa situação política no Rio de Janeiro. Uma confusão. Inclusive muitos estão sendo investigados também, não só o vice que assumiu agora, como também o presidente da Assembleia Legislativa sendo investigado também pela PGF. Exato. Pô, eu vejo assim como lamentável, né? Porque não é o primeiro caso, né? Talvez não seja o último, mas eu vejo assim, uma incongruência de valores muito grande quando as pessoas começam a ocupar cargos de alto escalão, as pessoas começam, parece, a querer sempre mais, e muitas vezes pelos valores errados, pelos motivos errados. As pessoas começam a buscar mais dinheiro, começam a buscar, achando que isso vai trazer alguma felicidade, isso vai trazer a vida plena, a vida extraordinária, aquela questão da visão positiva de futuro que a gente tanto fala no coach, e às vezes não. Às vezes, quanto mais dinheiro, quanto mais poder, quanto mais as pessoas vão se envolvendo nisso, pior, né? Pior por quê? Porque existe uma incongruência nos valores, existe uma troca, uma inversão de papéis, e aí as pessoas começam a buscar coisas. E o que me chama a atenção é o seguinte, sempre existe algo que leva a fazer isso. O ser humano, ele é muito temente a algo. Ele é sempre obediente a alguém. Então, existe algo dentro dele que fala também para que ele faça isso de maneira escusa. Então, assim, eu lamento muito, né? Acho lamentável. Não é o primeiro caso, talvez não seja o último. Tem vários outros casos no país, vocês sabem disso. Tantos outros casos, até no nosso próprio estado, de corrupção, é lamentável, enfim. Eu acho que as pessoas precisam aprender, e o dia que elas entenderem a fazer as coisas pelos motivos certos, a corrupção acaba no país, com certeza. Doutor Paulo. Acompanho também a questão de, infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro sempre está envolvido nesse tipo de situação, com extremas acusações de corrupção e tudo mais, com exceção de 2 apenas, nós vimos aí, um estado do tamanho do Rio de Janeiro, já foi capital ali, o Rio, a própria cidade do Rio já foi capital do nosso país, e aí sempre envolvido em corrupção. Agora, uma questão que eu chamo o feito até a ordem, é que essa decisão de afastá-lo por 180 dias não tem nada a ver com condenação, que ele vai sair, já o impeachment deu tudo certo, etc. e tal. Até porque a própria legislação a respeito do impeachment dele permite esse afastamento, o pedido, desde que haja indícios que ele poderia atrapalhar as investigações da Assembleia Legislativa. Lembrando que os advogados dele já subiram recurso ao STF, muito bacana ressaltar isso, para quê?
porque encontraram diversos defeitos na abertura do inquérito para afastamento dele na Alerj. Então, assim, tem várias coisas erradas em procedimento, questão processual, várias coisas erradas ali que eles invocaram lá no STF. E aí, chegou no STF, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, é bastante tomar bastante cuidado. O advogado sempre vai atrás da brecha, né? E ali tem bastante, segundo Pode os falar, advogados. licenciado. Não, Dá a sua olha, opinião. eu acredito que a ponta do iceberg foi com a prisão lá do secretário de saúde, né? Nós até falamos aqui no programa que era impossível ele, na qualidade de governador, não saber dessa corrupção. Haja visto que é ele que assina, né, os pareceres, as contratações do seu ministro da Saúde. Secretário, perdão. Então, assim, e agora a decisão do STJ é muito bem fundamentada, quando ela diz que ela pede esse afastamento é por conta que ele pode interferir nas investigações, atrapalhar. Então, eu acredito que a decisão foi acertada aí do ministro, mas os advogados vão para o STF, com certeza, recorrer até conseguir derrubar. E aí, Radamés? Picarelli, são várias as considerações que a gente pode fazer sobre esse caso. Eu discordo de um ponto que você disse aí no começo. Na verdade, ele não foi pego de surpresa. Isso aí já estava sendo esquentado aí, né? Como que na não, boca rapaz? miúda. Ele está dormindo com a esposa dele, 6 Ele horas da sabia manhã. que a qualquer hora... Já ele chegou o sabia- oficial de justiça Ele lá. sabia que a qualquer hora ele seria... A brasa ia esquentar pro lado dele. Pode acreditar. E além disso, são várias as considerações, como eu disse. É o famoso covidão. Todo mundo tem visto aí, né? Na boca miúda falar sobre o covidão. Os governadores, os secretários de saúde que estão fazendo coisa errada por aí, se aproveitando do momento de fragilidade do país para roubar ainda mais. Vão pagar alto por isso. Vão pagar caro por isso. Houve, inclusive, já a manifestação do vice-presidente da República, o Mourão, que falou que, pelo que ele vê, dessa aí ele não sai, não. O próprio Procurador-Geral da República disse o seguinte, que a denúncia que vai contrariar o que você disse, viu, doutor Paulo? Que a denúncia tem conteúdo probatório robusto e fatos contemporâneos. Lógico que haverá brecha, tem saída, porque todo advogado de defesa vai, inclusive, em cima dessa brecha, né? Mas disse que já está praticamente na segunda-feira, novos fatos vão sair na mídia, né? Inclusive quem está dizendo isso é o Tássio Musi, superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público Federal afirma que a delação de Edmar foi firmada antes de sua prisão em julho e de forma espontânea. E ele deu toda a documentação necessária. Picarelli, as provas que eu analisei nos autos são o seguinte: tem um contrato, escritório de advocacia da mulher do governador, né, com uma empresa que seria, então, esse seria o esquema de corrupção. Esse escritório serviria para lavar. E também com a quebra de sigilo do governador, eles encontraram 75 mil da conta da esposa para o governador. Então aí ficou meio que demonstrado que houve simplesmente esse contrato para fraudar. Até porque esse escritório de advocacia não tem nenhum advogado e não tem nenhum funcionário lá. E aí como é que você pode fazer um contrato de mais de 500 mil? Sendo que a única peça apresentada foi um agravo do instrumento, que é uma peça processual lá num dos processos. E aí o Witzel veio na entrevista e disse que querem criminalizar a advocacia, que estão perseguindo a mulher dele. Só que uma peça só, cara, ele cobrar 500 mil reais para fazer uma peça recursal. Poxa vida, um agravo. Eu faço por 100. Mas Você não faz por 100? Para, eu falei, Até 50, até 50. Olha o Mas é honorário uma coisa vil. muito interessante, é o seguinte, E aí? contra as provas é indubitável que não há argumentos. A questão, que eu até tive acesso a uma parte da defesa que subiu, eles estão batendo em pontos processuais, não são em provas, tá? Porque as provas são em contestes. Eles estão batendo em procedimentos, procedimentos da casa. A Alerj, no momento que ela instaura, ela tem um coro que ela você tá precisa falando do fazer. impeachment. Do impeachment, eu tô falando. Então, no momento que ela instaurou tudo isso aí, ela precisaria obedecer alguns critérios, e não obedeceu. O próprio Dias Toffoli reformou a composição da comissão do impeachment. Exato, né? exatamente. Mas agora, quanto à denúncia de hoje, vai ser eu muito também, mais difícil ele encontrar defesa, hein? E o Witzel também fez a defesa da mulher dele, dizendo que ela já presta serviço jurídico para essa empresa antes mesmo dele ser governador. Sobre isso é interessante, né? Porque ainda que não tivesse nada de errado com esse escritório de advocacia, na opinião dos dois causídicos aqui, o fato de ter a esposa do governador participando de contratos, licitações da área da saúde, já por si só Paulo, já está errado. Isso aí, pega qualquer desembargador de qualquer tribunal de justiça, do STJ, STF, toda a esposa deles são de advogados.
Todos têm escritório de advocacia, do Gilmar Mendes, todos têm advogado. Tem filha do ministro do Supremo Tribunal Federal que foi desembargadora no Rio de Janeiro com 35 anos de idade. Na verdade não há impedimento legal para isso. Agora a gente entra naquela seara. É moral? Né? É legal, mas é moral? Escritório de advocacia essa questão também, tem que ser avaliada. Escritório de advocacia também, ele é um lugar muito bom, entre aspas, né, para você cometer esse tipo de ilícito, porque lá é inviolável, um lugar inviolável. Tem uma série de precedentes. Os advogados têm diversas prerrogativas que impedem investigações, né? Então agora que alguns políticos aí estão percebendo isso, estão fazendo isso, inclusive a questão do Queiroz, que estava no escritório de advocacia também. Como uma forma de blindagem. E tudo para tentar inviabilizar as investigações. Muito bem, deixa eu falar agora sobre os pastores, né, que estão sendo envolvidos, padres, com esquema de propina, de desvio de dinheiro, uma série de situações terríveis que afetam a vida dos cristãos de um modo geral, tanto os católicos quanto também os evangélicos, já que o pastor Everaldo foi preso por envolvimento em corrupção, outros também já foram presos, padres com esquemas milionários, que nós vamos falar também agora, e também a Flor de Lis, que chorou, que fez aquele negócio, matou o pastor Anderson do Carmo de Souza, envenenado, né? Tinha relacionamento sexual com um dos filhos adotivos, mas tinha, e que agora vem a notícia de que ela foi a responsável, deputada federal, foi responsável pela morte do marido. Né? E eu vou colocar tudo evangélicos, entre aspas, pastores, entre aspas, padres, entre aspas, porque a própria Bíblia Sagrada, Jesus disse que existem os falsos pastores, etc, etc, etc. Vamos começar com a doutora Luciane. Antes de serem padres, antes de serem pastores, são seres humanos, né? Sim. Então, assim, qualquer ser humano está suscetível a isso, desde que ele assuma essa condição, assuma esse caminho, assuma essa escolha. Então, assim, também lamento muito, eu vejo, Picarelli, nesse caso, a questão da família muito desestruturada no Brasil, né? Então, até falando um pouquinho sobre a metodologia do coaching integral sistêmico, nós trazemos o nosso conceito para dentro das famílias. Então, não adianta só tratar o pai, tratar só a mãe, tratar só o filho, a gente trata a família toda, porque elas precisam entender que existem princípios e valores que devem ser seguidos. Então, assim, no caso dessa família, com certeza, né, no caso da deputada federal, uma família totalmente desestruturada, né, ela ser mandante, né, do crime, né, matar o marido. Então, assim, são os valores, né, eu acho que existe uma grande distorção de valores acontecendo e não é à toa que você abre o noticiário, você se depara com notícias desse tipo. Também acredito que não seja a última, infelizmente, mas creio também que isso tende a diminuir desde que as pessoas percebam qual é o valor da família, qual é o valor da igreja, qual é o valor das autoridades, qual é a estrutura de sociedade que nós devemos ter no país e que de fato funciona desde que, repito, sempre as pessoas envolvidas nisso pelos valores, pelos motivos certos. Doutor Paulo. Essa informação até do Ministério Público a respeito da Flor de Lis, ela deveria ganhar o Oscar fúnebre, né? Porque o tanto que ela chorou no dia e falou coitadinho, etc, esses bandidos, esses canalhas, etc e tal, é uma fanfarrona, né? Brincalhona, demais. E o pior, da pior estirpe. Eu tenho uma seguinte opinião. Às vezes você vê uma notícia de um político fazendo roubalheira em plena pandemia, revolta, gente. Revolta, você vê um governador sendo preso por causa de roubalheira em plena pandemia e prefeito, etc e tal, revolta muito. Mas quando eu ouço a respeito de um pastor fazendo esse tipo de coisa, me revolta ao quíntuplo, de um padre, entre aspas, como o Maestro falou, entre aspas, que não pode nem ser chamado, me revolta ao quíntuplo. Por quê? A única esperança que uma pessoa que vai buscar uma autoridade religiosa, ela nesse momento que ela vai fazer a confissão dela e vai se achegar à religião, é porque ela procura a Deus. Ela já tentou de todas as formas resolver o problema dela pelas mãos próprias e não consegue. Aí vai num pastor, num padre, entre aspas, novamente, e tem outro bandido ali. As penas, no meu ponto de vista, deveriam ser muito mais graves para esse tipo de gente, porque é a única e a última esperança que a pessoa tem. Ela não tem mais a quem recorrer e vai recorrer a Deus e essas pessoas que se apossam do nome de Deus, fazendo todo esse tipo de jogatina e etc e tal. Não é, na minha opinião, isso aí tinha que ser extremamente
apurado, com todo o rigor da lei e até diversas agravantes nesse sentido, porque é o cúmulo do absurdo para mim. Paulo. Então, você falou Paulo olhando para lá. Eu falei, Olha para ele porque ele fica assustado, né? O que acontece é o seguinte, Picarelli e nosso ouvinte. Para cada setor da sociedade, isso aí é o reflexo do todo. Se isso chegou no âmbito religioso, a gente teve nessa semana uma missionária, um pastor, o pastor Everaldo, a pastora Flor Delis, e o padre lá que, como mostra aí no telão, 1,9 bilhões. Corrija o nome aí para mim, como que é o nome da mulher? Flor Delis? Flor Delis? Então, para que isso chegue no âmbito religioso, significa que a sociedade como um todo já está totalmente desestruturada e corrompida. Isso é inaceitável e é hora de quem tem fé se agarrar mais ainda à sua fé e defender com mais vigor ainda, para que, repudiando esses maus exemplos, os bons se sobressaiam. Ô Paulo, até uma questão que você é bastante estudioso também. Você acha interessante sempre que a religião, ou uma infeliz coincidência, sempre que a religião se envolve com o poder, acaba acontecendo esses gargalos, né? A gente tem a questão medieval, católica, tudo, né? O Império Romano foi se envolver ali. Então, exatamente. Então, isso aí é uma questão muito, muito delicada, né? Porque o Estado, ele deve, apesar de ser laico, ele deve refletir as diretrizes morais aí daquela sociedade que o compõe. O Estado é formado pela nação, pelo território, pelo povo. A nação é formada pelo Estado, pela nação, pelo povo e pelo território. O povo, como unidade homogênea, ele tem uma certa diretriz moral, ele professa uma fé, e isso deve estar, de certa maneira, refletido aí nas ações, nos programas, nas leis desse Estado. Mas isso deve ser analisado com muita cautela, né? Paulo, digo mais, apesar de eu não ter religião, acredito muito em Deus, esse tipo de pastor aí, ele vai prestar conta veementemente para Deus. Porque esse tipo de pastor, entre aspas, ele afasta muita gente da igreja, né? Sim, ele dá margem para que a igreja, todas as denominações religiosas sejam mais criticadas ainda. Todos os adjetivos que já tem sejam ratificados, né? Infelizmente. Foi o que eu falei, né? Na verdade, eles devem ser expostos, devem ser submetidos ao escrutínio de toda a sociedade para que haja um filtro. Tem que ser uma peneira eficiente, para quem depois se proponha, se preste a falar em nome de alguma religião, tenha realmente uma conduta ilibada. É uma responsabilidade muito grande, né? Você falar em nome de Deus. É um compromisso para a vida inteira, né? Muito bem. São Paulo já assinala que lá para o dia 10 de outubro vai cair para o verde. Está já numa situação de controle do coronavírus. Campo Grande atinge a menor taxa de transmissão do coronavírus desde maio. Quer dizer, está diminuindo, mortes também. Isso pode acontecer durante esse mês de setembro, que vamos começar semana que vem, e pode ir até 15 de outubro também. Esperamos que isso aconteça. Mas há uma notícia de hoje que me surpreendeu. Estava até conversando com a nossa querida Luciana sobre algo que eu gostaria da opinião de vocês sincera. Eu creio nessa informação, eu particularmente, né? Professor Tasuku Honjo, prêmio Nobel, ele diz o seguinte: professor japonês de fisiologia e medicina, professor Tasuku Honjo, causou hoje uma sensação na mídia dizendo que o vírus corona não é natural. Se fosse natural, não teria afetado o mundo inteiro assim, porque dependendo da natureza, a temperatura é diferente em diferentes países. Se fosse natural, só teria afetado países com a mesma temperatura que a China. Em vez disso, se espalha para um país como a Suíça, da mesma forma que se espalha para áreas desérticas, enquanto que, se fosse natural, teria se espalhado em locais frios, mas teria morrido em locais quentes. Eu fiz 40 anos de pesquisa em animais e vírus. Isso não é natural. É fabricado e o vírus é completamente artificial. Trabalhei há 4 anos no laboratório Wuhan, lá na China. Conheço muito bem o pessoal desse laboratório. Liguei para todos eles depois do acidente do corona, mas todos os telefones estão inoperantes há 3 meses. Agora entende-se
que todos esses técnicos de lá, desse laboratório, estão mortos. Com base em todo o meu conhecimento e pesquisa, até o momento, posso dizer isso, com 100% de confiança de que corona não é natural, não veio de morcegos. A China fez isso, e se o que eu digo hoje, julho de 2020, ele falou em julho de 2020, só que foi publicado hoje, por falso, agora eu mesmo, depois que eu morrer, o governo poderá retirar meu prêmio Nobel. Mas a China está mentindo e esta é a verdade, um dia será revelada a todos. Mas isso aí, Picarelli, ele falou, demorou quanto tempo para ele ser assassinado depois de publicar isso aí? Você vê, aqui é em julho de 2020, tá? Julho de 2020, exatamente isso. O porquê? Quando saiu essa onda lá na China, o pessoal falou, não, é porque é frio, porque é gelado, porque não sei o quê, o vírus morre no calor. Pelo amor de Deus, nós estamos com calor de 40 graus aqui no Mato Grosso do Sul. Nordestão lá, infestou lá, tudo. E o povo lá nessa situação, para com isso. Alguma coisa precisa ser revelada e eu quero a opinião. Nesse momento, 34 graus aqui em Campo Grande. Então, é isso aí. É até difícil de julgar, né, uma informação como essa, porque diante de todos esses acontecimentos, né, os casos de corrupção envolvendo desvio de dinheiro, superfaturamento de medicamentos, de testes para o Covid, indústria farmacêutica com vários interesses envolvidos nisso, diante de tudo que o mundo vem oferecendo para nós, é difícil a gente, de repente, olhar e falar, não, realmente é uma pandemia, ou deixar de acreditar numa notícia como essa, né? Eu já tinha pensado, já tinha alucinado algo desse tipo, porque a China sempre disse que queria dominar o mundo, né? É uma grande verdade, ela vive dizendo isso, ela sempre disse isso. O Trump disse que se o Joe Biden ganhar, a China manda nos Estados Unidos. Não foi só o Trump, não. Foi a própria apoiadora do Joe Biden também concordou que a China prefere que o Joe ganhe. Até a questão da língua, né? Por várias vezes eu já ouvi que a língua oficial falada no mundo será um mandarim. Então, assim, a China realmente meu Deus, já não tem que aprender mandarim. Pode começar. É difícil isso aí, né? Todo mundo sabe que a China, ela quer realmente, ela tem os objetivos dela e está traçado, enfim. Então é difícil a gente não acreditar numa notícia como essa. Eu já tinha pensado sobre se realmente faria sentido ou não isso ser um vírus natural ou se isso seria fabricado. Mas assim, diante de tudo que o mundo vem oferecendo, a gente fica até na dúvida, né? Se acredita, se não acredita. Enfim, é um caso a se pensar. Doutor Paulo, e aí? Concordo plenamente também com a notícia. Eu acredito que esse vírus é sintético, até pelo fato de ter sido descoberto na China, em um local que morreu tão poucas pessoas. Com certeza, agradecemos isso, mas o fato de ser o epicentro inicial e ter morrido tão poucas pessoas, terem voltado à normalidade de uma forma tão rápida e eficaz. E outra, me lembro há 4 meses uma reportagem feita na Jovem Pan, na qual o Trump denunciava, dizendo que ele tinha pesquisas lá neste laboratório, pesquisas científicas, onde tinham alguns americanos que falaram a respeito já da manipulação do coronavírus e que esse vírus havia sido modificado, tinha uma versão sintética mais potente e ele foi ridicularizado na época. Até foi na Jovem Pan, eu até estou com a notícia aqui, ó. Trump diz que tem provas de que o coronavírus foi criado pela China. Então é o seguinte, tá aprovado, mais que provado, foi endossado e infelizmente as autoridades globais, né, a Organização Mundial da Saúde, essa fatura pelas mortes aí tem que colocar na conta dela também. Virou as costas, falou que o Trump só falava asneira e acabou por aí. E agora? Como que fica essa situação? O Trump jamais ia dar uma notícia dessa e ter um parecer técnico de especialista, jamais. Um presidente da maior nação do mundo, isso não existe. E complementando a fala do Dr. Paulo, a Organização Mundial da Saúde é ela mesma que passou a mão na cabeça da China, ao promover a maior festa lá no distrito de Wuhan, foi onde surgiu isso aí. Queria me apropriar de um ditado popular aí da internet, fazer uma adaptação muito ligeira aqui. Vírus chinês é desculpa para globalista vender vacina. Você que está aí assistindo na rede do Picarelli, manda aí se você concorda ou não. Essa rede não é minha. Na rede social, no seu Facebook. Vírus chinês é desculpa para globalista vender vacina. A gente vai chegar aos poucos, gradativamente, a essa conclusão. Concordo com esse médico, que Deus o tenha, porque essa hora ele já foi eliminado da face da Terra, não foi por Covid-19. Na época das primeiras notícias sobre o surgimento dessa pandemia, não foram poucos os vídeos que surgiram das câmeras de segurança,
do metrô de Wuhan, Picarelli, talvez você tenha visto isso, com uma suposta médica, uma suposta virologista, com uma mala, estava infectada lá, que ela ia abrir essa mala e colocar no tubo de ventilação do ar-condicionado. Vídeos que circularam de chineses, imigrantes chineses, espalhando o vírus, ou pelo menos pensando que estavam espalhando o vírus ao tocar nos displays dos notebooks, dos celulares, no Walmart, nas redes de atacadistas. Quer dizer, esse vírus também já foi veiculado a notícia de que ele tem traços do HIV. Quer dizer, você não consegue identificar como que um vírus pode ter um irmão gêmeo, um primo distante, de outro vírus tão letal quanto. Eu concordo que esse aí é um vírus fabricado, artificial. A gente chegou a comentar no último programa aqui, que ele já foi encontrado no esgoto lá de Santa Catarina. De Santa Catarina. Em novembro, né? Em novembro. Que estranho. Mas será que veio por baixo da terra? O China Cavou alguma coisa? Bom, existe o contraditório, né? Já está saindo na mídia que o Nobel de Medicina não disse que o coronavírus foi criado em laboratório. Não foi. Ele convenceram ele a mudar de opinião. De opinião, né? Mas o homem está morto, vai fazer o quê, né? O que a gente pode falar? Eu acredito que foi, sim. Picarelli. Eu já comi barata, já comi morcego não. Mas comi barato, comi escorpiãozinho. Cachorro eles comem lá também. Não, eles comem coxa. E realmente não tinha nada disso aí. Picarelli, eu não costumo acreditar nessas teorias da conspiração, não. De ET, essas coisas, não é comigo. Não, ET não. Não, eu costumo não acreditar. Mas nesse caso do coronavírus, de acordo com todas essas teses que já foram levantadas aqui, eu dou essa teoria da dúvida para essa narrativa de que foi um vírus criado em laboratório. Aí eu vou dar essa dúvida aí. Quando a vacina vier de lá, né, a gente vai... Mas era isso que eu ia perguntar. Você está querendo tomar a vacina? Eu tomaria uma vacina chinesa. Se a vacina mais vendida no mundo vier de lá... Não, eu não tomo... Mas eu não tomo vacina, não tomo vacina nem remédio. Mas lá na China não é vacina, é faxina. Ele é autoimune. Eu deixo meus anticorpos lutarem, cara. Eu não uso nada de remédio. Mas lá na China não é vacina, é faxina. Faxina. Nova Andradina está pronta aí, o menino? Vamos lá com o Antônio Luiz, direto dos estúdios da FM Excelsior. Vamos lá. Olá, meus amigos. Um abraço a todos vocês aí do programa Nada Mais Que a Verdade. Começou na semana passada uma operação denominada Cidade Tranquila, comandada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar. O professor Maurício Picarelli sabe que a nossa região aqui é comandada pelo 8º Batalhão e tem um novo comandante. Esse novo comandante veio para trazer tranquilidade à população de Nova Andradina, segundo ele, Tenente Coronel J. Roberto. Confira aí o que ele disse na entrevista. Certo, a Polícia Militar, juntamente com as demais forças de segurança aqui em Nova Andradina, tem conseguido excelentes índices de redução da criminalidade, né? Então, estabilizados os padrões, deixado esses crimes monitorados os padrões aí mínimos exigidos, nós vamos avançar aqui em Nova Andradina e vamos atender um anseio da sociedade, né? A partir de 17 já está em vigor aí a Operação Cidade Tranquila. Jovens de alta sociedade, eles não estão respeitando as normas que é exigida por parte de decreto, toque de recolher e trazendo problema para a polícia. Exatamente, né? Eu até tomo bastante cuidado em explicar o seguinte, não é só o filho de rico, digamos assim, que faz baderna, que bagunça, não é isso. Uma festa regada a bebidas importadas, não é? Regada a sons, a equipamentos de som caríssimos, né? Com DJ, sejam pessoas, né, que ganham aí salário mínimo, não é? Então é preciso que os pais saibam o que seus filhos estão fazendo. Nós tivemos aí, por exemplo, um sequestro, um furto de um pessoal que veio de Londrina, no Paraná. A polícia trabalhou rápido, interceptou este fato. Veja só, né, um casal de menores, né, que fugiram, né? Os pais estavam preocupados já há 2 dias. Esse casal de menor, junto com outro adulto, subtraiu um veículo de aplicativo, acionado pelo aplicativo Uber, né? E aí sequestraram o motorista do Uber, colocaram no porta-malas do veículo, depois abandonaram ele lá em Primavera, que divisa com o nosso estado, vieram aqui em direção a Nova Andradina em uma ação integrada das polícias militares, né, de São Paulo e aqui do Mato Grosso do Sul, não é? Nós conseguimos localizar esses jovens e prendê-los, não é? E resgatar, inclusive, a vítima que estava no porta-mala, ainda trancada. Nova Andradina é uma cidade tranquila, uma cidade pacata. Qual o seu conceito?
Não, é uma cidade boa de se morar. É uma cidade boa de se morar. O que precisa é o quê? Alguns ajustes. Então é uma cidade tranquila, é uma cidade muito boa para se morar. E o que a Polícia Militar está fazendo? O seu papel, não é? Nós reimplementamos o policiamento de trânsito na cidade, então nós já tivemos uma redução 30% do número de acidentes de trânsito. Então, imagine você, mãe e pai, não é? Se esses 30% de acidentes reduzidos, poderia ser um filho seu, poderia ser o pai, sua mãe, seu irmão. Então a lei ela deve ser cumprida. Nós temos exemplos aí no Brasil afora de quem não cumpriu a lei, quem insistiu em não cumprir a lei no Brasil, e até que enfim está se dando mal. A minha atenção é para os 99% da população, ou seja, as 99% de pessoas de bem, 99% da população de bem que reside, né? Não só em Nova Dradina, mas no nosso estado. Apenas 1%. As pesquisas apontam que apenas 1% da população tende a cometer crimes. Então meu policiamento não é direcionado a essas pessoas. Meu policiamento é direcionado às pessoas de bem que aqui residem e que querem trabalhar, produzir para o bem da nossa comunidade. O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina, estado de Mato Grosso do Sul, localizou na manhã de hoje o corpo do senhor Domingos Alves de Oliveira, de 58 anos, que estava desaparecido desde o dia 14 do mês de agosto. A equipe dos bombeiros, composta pelo sargento Mateus, soldado Eliandro e soldado Storti, encontrou o corpo enroscado em um galho do rio Samambaia, numa fazenda Jagueretê, em Bateporã. Os profissionais estavam realizando busca aquática por embarcação e buscas terrestres nos assentamentos daquela região, uma vez que ele era morador do assentamento Mercedina. A partir de agora, será realizada uma perícia técnica pela Polícia Civil, que irá determinar a causa da morte deste senhor que desapareceu desde o dia 14 naquela região. Muito bem, mandar um abraço, meu querido Antônio Luiz, da Rádio Excelsior, e também o nosso abraço carinhoso ao Coronel J. Roberto, do 8º Batalhão da Polícia Militar de Nova Andradina, e todos os seus soldados, comandados, toda a sua equipe, né? Parabéns pelo trabalho realizado na nossa querida Nova Andradina. Muito bem, homem negro baleado pelas costas por um agente branco está algemado ao leito do hospital, apesar de ter ficado paralisado da cintura para baixo após a ação policial. Segundo o advogado da família, será preciso um milagre para que Blake volte a andar. Racismo. Continua o racismo ainda no mundo? No Brasil ainda tem racismo? Hein, doutora? Nunca acaba, né? Tem racismo, tem preconceito. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui, eu sou engenheira de formação, sofri muito preconceito no início da carreira. Então existe sim a questão do machismo, a questão do racismo, existe sim, e cada vez mais tem sido evidenciados fatos como esse, né? Nos Estados Unidos isso vem crescendo muito, e por ser nos Estados Unidos, onde existe uma população negra considerável, isso acaba refletindo para todo mundo, né? É óbvio que uma notícia dessa se espalha com muita facilidade e faz com que a gente pense. E eu sou do pressuposto que, gente, nós somos seres humanos, nós somos iguais, nós somos irmãos, independente de cor, de raça, de gênero, independente de qualquer escolha, né, sexual, enfim, nós temos que nos respeitar como seres humanos. Eu acho que o mundo será um lugar melhor para se viver a partir do momento que todos nós entendermos essa premissa de amarmos uns aos outros, né, como a nós mesmos. E aí, Paulo? Isso infelizmente, nosso país, que a maioria se declarou negro e pardo, né? Ainda existe o racismo no nosso país, é mais velado, muito mais velado do que nos Estados Unidos, né? Com respeito a essa informação lá do policial branco que atirou no rapaz, eu vejo assim, existem vários outros mecanismos, já puxaram a ficha criminal dele, parece que ele também tinha uma série de crimes, o rapaz que acabou sendo alvejado, mas no momento que você olha o vídeo, ele choca muito você, porque o policial segura pela camiseta e o rapaz insiste em entrar no carro dele e sapeca estanho nele, independente do que ele está fazendo, se ia tentar fugir ou não, mas existem meios de combater esse tipo de fuga não letais, arma de choque muito bem utilizada, o cacetete, a algema, enfim, eles estavam em 3. Acho que houve um esforço aí desproporcional da força ali, um uso desproporcional da força, o que revela talvez uma questão mais velada. Eu não posso veementemente afirmar que esse policial foi racista pelo fato de ser uma pessoa negra que estava ali, mas os indícios estão bem contra ele, né? 8 tiros levou? 6 tiros ou 8? 6 a 8. 6 a 8. Na verdade, realmente, nas costas. Nas costas.
A sociedade americana, ela tem ainda traços do racismo, mas o meu comentário vai no sentido de que não é por meio desse movimento Black Lives Matter que vai ser resolvido esse problema. Na verdade, ele vai ser piorado. Há 2 ou 3 meses atrás, o outro mártir que eles tentaram trazer era o George Floyd, que assim como esse rapaz também tinha uma extensa ficha criminal e uma capivara longa. Quer dizer, isso aí está desencadeando uma série de protestos nos Estados Unidos, protestos que estão resultando em mortes, em depredação de todo tipo de patrimônio público e privado. Isso não vai se resolver tão cedo, na minha opinião, Picarelli. Eu acho que a consciência tem que partir de forma individual e não através de coletivos, de movimentos que pretendem falar em nome de toda uma classe, de toda uma raça, de todo um setor da sociedade. Licenciado Michael Mansur. Picarelli, eu sigo naquela tese de que isso acontece no mundo há muitos anos. Só que agora tem as câmeras de segurança, tem as câmeras que todo mundo tem um celular e sempre está filmando, e isso vem mais à tona ao público, né? E eu queria, a gente está falando de racismo, falar especialmente sobre o pobre no Brasil. Teve aquela questão do motoqueiro, e o pobre no Brasil também sofre muito preconceito. Essa semana eu vou compartilhar com vocês, não vou falar nome, peguei uma ação que me chocou muito. Uma atendente de telemarketing, né, estava conversando com o senhor tranquilamente, e o cara pediu um serviço para ela, disse: não, vou dar prioridade para o senhor, fique tranquilo, eu vou agilizar seu caso. Nesse momento não temos agentes, não temos funcionários para ir na sua residência. Aí o rapaz falou: essa empresa tem que fechar, vocês não são nada. E seguiu falando para ela: você ganha um salário mínimo para defender essa empresa, você tem que ter vergonha e viver do auxílio do governo, você deve ter 5 filhos, você é uma... Tudo gravado, né? Tudo gravado. Sim. E começou a xingar que devia ter 5 filhos, que era todos os... Ele não falou que era esquizofrênico igual o gordinho. Falou que era profissional, falou que era profissional do sexo. Olha os adjetivos assim, cara, que realmente me chocou muito. E essa ação a gente vai com força para condenar esse cara, porque esse tipo de situação, cara, ele não deve mais acontecer no Brasil, e as pessoas devem buscar justiça sempre. Vocês conhecem o Otabenga? Repete o nome. Otabenga. Não, nunca vi falar. Congolês. Otabenga foi sequestrado de sua terra natal, hoje é a República Democrática do Congo. Então levado aos Estados Unidos, onde foi exibido em uma jaula, na mesma seção onde ficavam os macacos. Então colocaram ele dentro da jaula, junto com os macacos. Meu Deus. Foi um negócio muito interessante. Naquela época, não tinha redes sociais, não tinha nada. Foi em 1904. Eles pediram perdão, né? Pediu perdão hoje. Pediu perdão, né? Hoje. Ontem, essa semana, né? 114 anos de atraso. 114 anos, Zoológico dos Estados Unidos se desculpa por exibir jovem negro em jaula de macaco. O que você acha disso aí? 1904, Luciana. Gente, Como que era o mundo em 1904? Como que era o mundo? Não era muito diferente, não. Não, né? Principalmente nos Estados Unidos contra o racismo, né? O que acontece? Desenvolva esse raciocínio pra gente. Existe repetição de padrão dentro da sociedade, gente. Dentro das famílias isso fica muito claro. Você pega um adolescente que usa drogas, existe uma repetição de padrão. Você pega pessoas viciadas em álcool, é uma repetição de padrão. Isso é uma repetição de padrão. É uma repetição de padrão que veio lá, de repente, lá dos primatas. O homem é homem desde a criação do mundo. Então, assim, existe uma repetição de padrão. As coisas só vão melhorar, só vão mudar quando houver consciência de que o ser humano precisa entender mais sobre inteligência emocional, buscar autoconhecimento, para que esse tipo de notícia não seja mais exibida. Então, existe uma repetição de padrão desde então. A consciência é que vai gerar essa mudança. O meu grande questionamento com respeito a isso, a questão do racismo, é o atraso que se impõe, né, à pessoa, a uma... eu não diria raça, porque a nossa raça é humana, né? Não tem branco, preto, amarelo e etc. Nós somos humanos. Mas, infelizmente, as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, a sociedade em si, há 114 anos já estava cometendo esse tipo de absurdo. E como se compensa isso no longo da sociedade? Eu tenho uma informação aqui que a Faculdade de Medicina no Brasil, se para equacionar a quantidade de pessoas brancas e negros, deveria parar de admitir branco por 30 anos para equacionar a mesma quantidade. Obviamente, você não vai parar de colocar pessoas brancas para equacionar dessa forma. Mas eu digo assim, a extensão do atraso que se impõe a uma casta da sociedade, a uma parte da sociedade, que fica por isso. Então, existem várias políticas de defesa, né, das minorias e etc e tal, mas esse atraso ele está muito extenso.
Então eu fico me questionando como recompor isso aí, como refazer isso. Será que essa modalidade de cotas é por aí o caminho? Aí num país como o Brasil já mostrou que é complicado, porque na casa onde tem a pessoa da mesma, filho do pai e da mãe, tem um que é branco, tem outro que é negro. E aí, como que eu recomponho todo esse atraso que foi imposto pela sociedade com essa repetição de padrões lá longínquos? Esse é o meu grande questionamento, é reparar esse dano que foi causado. E, doutor Paulo, como tirar também da cabeça dos agentes de segurança, muitos no caso, está se repetindo muito vídeos de pessoas negras indo no shopping, seguranças indo atrás, perseguindo. Como que a gente vai conscientizar e tirar da cabeça dessas pessoas que o negro não é uma ameaça, ele não está ali para roubar, né? Como que a gente vai fazer, fora essas políticas que eu entendi que são as políticas para igualar um atraso histórico dos negros, né? Mas e como que a gente vai conscientizar essas pessoas de que não se pode, um negro não é bandido, né? Ele não pode ser abordado de uma forma diferente por ele ser negro. Isso é conscientização, é estudo e é ratificar exatamente. isso no meu sempre. ponto de vista é uma palavra: educação. Isso. Somente assim que se reconstrói uma sociedade mais igualitária. Né? É isso, Paulo. Eu comentando essa notícia hoje com uma colega, a gente fez uma comparação, isso aí parece a Igreja Católica se desculpando pela Inquisição e pela exploração depois de 15 anos, quer dizer que 114 anos. Nem esse macaco da foto, nem o rapaz que foi exposto, nem o dono do zoológico, na época ninguém mais está vivo para contar a história. O que levou esse zoológico a se desculpar logo agora, nesse momento que realmente está havendo um acirramento do discurso racial por motivações políticas agora, nos Estados Unidos? Quer dizer, a gente tem que se perguntar as motivações de cada notícia dessa no momento em que a gente está passando e acompanhando tudo que tem acontecido nos Estados Unidos. Ao meu ver, isso aí é uma tentativa de enfraquecer a reeleição do Donald Trump, assim como a todo momento aqui no Brasil tudo que o Bolsonaro fala é distorcido e é revertido contra ele. Na verdade, isso aí é uma motivação política que, se for investigado, eu aposto com os 4 colegas daqui, vai estar ligado a esse movimento Black Lives Matter. Olhando como empresário, talvez seja uma estratégia de marketing, se esse zoológico ainda funciona. Porque também ninguém jamais saberia dessa notícia. Pode ser um marketing limpinho. Talvez eles possam estar lançando isso como estratégia. Pode ter lá, vamos colocar até lá uma placa na jaula. Aqui esteve fulano de tal. Cobrar e fomenta até mais isso aí, né? Cobrar ingresso ainda, né? Cobrar ingresso. Mas na minha concepção, eu acho importante esse tipo de atitude, Picarelli, porque reforça para a sociedade que isso é errado. Quando a gente expõe aquele motoboy lá que foi humilhado, aquele cara do Alphaville que humilhou o policial, a gente está ratificando para a sociedade que isso é errado fazer. A Alemanha perdeu. Então sempre é importante expor. Sempre é importante expor esse tipo de situação que é errado. Muito bem. Vocês fazem live esse negócio aí? Precisa tomar cuidado com isso, viu? Porque você fala. O sargento vereador, ele fez uma live muito legal, top, está batendo recorde de visualização nas redes sociais. Vou mostrar aí o que ele faz? Coloca aí, Paulinho. Ah, meu Deus. Hoje vamos cuidar. Tem muito gato leve. Quero agradecer a todos, de novo, quero agradecer a mulher da minha vida, que ao dedicar essa live de hoje para ti, Rose Pedroso, quero dizer que eu te amo muito e pode ter certeza. Risada já entregou. Eu sempre olhei. Barra! Agora eu lembro. Rose Pedrosa riu ali. O problema, aqui é uma declaração de amor como esse aí. Era a mãe dele. Uma declaração de amor como essa aí na live, coitada dele. Será que ele está ainda casado hoje ou não? Ou vivo? Quando foi isso aí, Paulo? Foi essa semana, o vereador, né? Vereador de que cidade, hein? No Rio Grande do Sul. Não tem o assim. Pelo bar é gaúcho. É gaúcho, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E a cidade? Bom. O estado é o Rio Grande do Sul. Muito bem. Olha aqui. Canoas, Rio Grande do Sul. Canoas que é um polo gaúcho.
Mato Grosso do Sul passou de 107 mil no primeiro trimestre para 150 mil pessoas desocupadas no segundo trimestre do ano, alta de 11,4%. E o prognóstico, isso no primeiro trimestre, nós já estamos quase no final do ano. Vamos colocar aí um aumento que, segundo as estimativas, de mais 20%. Então, quantas pessoas desempregadas hoje no Mato Grosso do Sul? Mais de 250 mil pessoas, né? E a partir de de janeiro, vai aumentar esse desemprego, né? Porque vai ter as eleições e muitos políticos que estão aí vão perder seus empregos, né? Vai aumentar, vai ter um aumento considerável na população carcerária aí, né? De acordo com a tendência do Covidão. A gente começou o programa hoje. E aí, o doutor Paulo Michael Mansur? Não, acredito. Aí eu gosto de chamar ele de Paulo, ele tem cara de Paulo. Tem vários Paulos aqui, ó, já está batizado. Né? Vamos fazer a plaquinha Paulo. O nosso diretor, que é o Gildefran, fazer a plaquinha para colocar o nome, porque a minha cabeça já está meio, entendeu? Eu confundo a vida de todo mundo aqui. Mas vamos falar sobre algo muito importante. Eleições 2020 terão 1 hora a mais de votação e horário preferencial para idosos. Que bom, hein? 1 hora a mais. O que vocês acham? Como serão as eleições desse ano? Luciana, a senhora que trabalha com esse pessoal fazendo treinamento, e com certeza alguns marqueteiros vão procurar o seu serviço, né? Para que você possa orientá-los, treiná-los para essas próximas campanhas, né? Como Olha, que está? Assim, eu vou falar também um pouquinho agora sobre o CREA, né, nosso Conselho de Engenharia. Ele teve as eleições para presidente adiadas esse ano. Então, assim, o nosso planejamento hoje na empresa está durando 2 dias. Não sei se essa eleição acontece na data que vai acontecer, não sei se vai acontecer da forma que vai acontecer. Essa 1 hora a mais, talvez, não ajude, né? Vai ser das 7 às 18 horas. Pois talvez, não sei, isso até assim, eu sei que de manhã sempre existe um grande fluxo de pessoas, né, que fazem fila para votar, então assim, acho que tem que entender melhor o contexto, ver se é possível fazer, de que forma é possível fazer, de que maneira é possível fazer, diante dos acontecimentos aí da pandemia. Como o senhor mesmo falou, já foram muitas empresas prejudicadas, muitos trabalhadores demitidos. Verdade. Então acho que tem que tomar um pouquinho de cautela, né? Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. De repente essa data até mude. Mas tem uma coisa muito curiosa que a gente pode falar sobre isso aí, Picarelli. É o seguinte, quem acompanha o programa sabe que a gente vive falando aqui, criticando a quantidade inumerável de decretos municipais aqui do Marquinhos Trade, restringindo o horário de funcionamento do comércio. Isso. A incoerência. Sim. Partindo do TSE, eles querem estender o horário de funcionamento da votação. Quer dizer, para diminuir a aglomeração, que a gente tanto falou. O comércio não faz diferença na vida do cidadão, mas é importante que a gente permita que se estenda o horário da votação, isso, porque tem que ter político ali. Sim. Então, assim, a gente está aqui há 2, 3 meses falando sobre a incoerência dessa mensagem que é passada para a sociedade. Não faz sentido você restringir o horário de funcionamento do comércio, de transporte público e de qualquer outra atividade, porque restringindo você vai aumentar a aglomeração. Teve algum iluminado lá no TSE que percebeu isso e aumentou o horário para votação. Carelli, tem que ter eleição. O povo precisa votar, precisa escolher seu representante. Não, que vai ter, dia 15 de novembro. Sim, mas aí eu digo, essa questão do 1 horário a mais é mais uma brecha, é mais um alívio para tentar combater o Covid-19. Entendeu? Então tem que ter, vamos fazer álcool em gel, uso de mas tem que ter eleição, é proibido fazer reuniões. Tem outro viés nessa questão, uma outra linha, diferente dos colegas. Fiz uma continha aqui, ó. A média de votação ali, que gasta, é de 45... Vai ser como fala? Urna. Não vai ser, urna eletrônica. Na urna eletrônica, demora aproximadamente 45 segundos, cada um tem para ir lá apertar o botãozinho. Então, vai ter um aumento de 60 minutos, 79,8 pessoas, quase 80 pessoas a mais por zona vão votar. Então, isso aí se multiplica num país continental como o nosso. Então, quantas pessoas a mais poderão ir votar, terão essa possibilidade de votar? Mas eu acredito que vai diminuir as pessoas, vai ter uma abstenção muito grande. Esse quadro que você apresentou aí não vai interferir no número de abstenção, recorde, previsão aqui do Verdade, Nada Mais que a Verdade.
abstenção recorde nas eleições de 2020. Que pena, né? Principalmente de idosos. Que pena, Picarelli. Tem que votar. Não, e se pensar que vai ter abstenção, então qual é a razão para colocar mais 1 hora? Se vai ter menos pessoas, vai gastar menos tempo para votar. Eu fico triste. no agendamento? Não sei. Não, Tem várias não coisas tem que ainda lógica. podem vir. Agendamento, Exatamente, né? pode ter agendamento. É muito pode ter precoce, mudança, né? Pode ter Muito mudança, As gente. pessoas do tal votam esse Essa período. eleição, mudança. Picarelli, vai ser um laboratório Sim. para a democracia, né? Porque já não são poucas as discussões vislumbrando a possibilidade de ter uma eleição um dia pela internet, de forma virtual no Brasil, né? Existem alguns países na União Europeia que já realizam dessa forma e tem lá todo a autenticidade, né? A assinatura digital. Isso pode ser Qual é a opinião implementado de no vocês? Brasil na próxima Estamos eleição quase municipal. encerrando o programa. Temos aí quantos minutos, Paulo? 4 minutos? 5? 1 minuto. 5 minutos? 9 minutos? Temos 5 minutos. É uma coisa que me veio agora. Nós teremos aqui 16 candidatos a prefeito. Meu 16 Deus. candidatos a prefeito. Nem tem tudo Com isso de todos os partido. partidos. Com todos. Como que não? 16 é muito. Como não? Tem partido que... É um pra cada, Bom, né? são mais de 725 candidatos a vereadores. 725 candidatos a vereadores. Você tromba com um candidato a vereadora. É o Zé não sei o quê, é o Zé do Farol, o Zé do... É um monte de coisa. Malabares, Zé do Eu não sei, tem muitos candidatos. Sim, Zé do cada Caixão. é um direito Descansa de em paz. cada um. É um direito de cada um sair candidato pelo seu partido. O que você acha, Luciana, nesse sistema? 16 prefeitos, você acha que vai ter uma diminuição? A pessoa vai ser eleita aí com 1.500 votos, o prefeito vai ter aí 20 mil votos, vai ser eleito. Como que você analisa esse fato? O que me preocupa um pouco é a questão da representatividade, né? Isso acontece às vezes nos conselhos profissionais também, isso acaba ficando muito diluído, né? Com a quantidade de candidatos que vai ter. Então, assim, mas é a democracia, né? A gente vive num país democrático, a gente também está sujeito aí a esse sistema, enfim, né? Que vença o que for melhor para a nossa cidade e seja o que Deus quiser. Fala, Paulo. A questão de tantos candidatos se dá um pouco por conta da legislação. Até hoje estava comentando a respeito desse assunto, né? Se não faz mais aliança, dá nisso. Vai lotar de candidato. Não existe mais aliança, então você tem que encher de candidato. Cada um colocando o seu dedo ali na fatia da democracia brasileira, que é bastante precoce. Mas quanto mais pessoas que estejam concorrendo, mais chances aí de colocar alguém que você tenha mais afinidade, esteja mais próximo. Embora isso aí, no nosso país, culturalmente, não estamos caminhando, né, para essa... Já que você está com a palavra, suas despedidas formais, licenciado Paulo Duarte. Passou rápido, né? Passou rápido. Passa rápido. Mais uma vez, agradecer a todos, ao pessoal da bancada, nossos amigos aqui, nossa ilustre convidada do Febracis. É do Paulo Vieira? Paulo Vieira. Ah, conheço, já li alguns livros dele. Muito bacana. Então, quero dizer o seguinte a vocês. Fiquem com Deus, orem bastante, já começa, tem tanto candidato para você analisar, já começa a pesquisar quem que você vai votar, lembre-se das pessoas que estão ali com você e tem muita gente boa aí para você já mirar e anotar um número. Licenciada doutora Luciana Luciana Macedo. Macedo, isso. Bom, acho que a informação nunca esteve tão disponível, né, para as pessoas, então, como o colega Paulo falou, pesquisem, se informem, escolham aquilo que for melhor para a maioria, não olhem somente para o interesse individual, olhem para o interesse comum. Peço que tenha aí muito sucesso o candidato que vencer e gostaria de agradecer o convite, né? Foi a primeira vez que eu participei agradecemos com vocês. você. Está sempre colegas. convidada. Ótimo, venho sempre. Quando Adoro tiver, falar. será uma beleza. Obrigada você está a todos conosco os aqui, ouvintes. nos ajudando e dando as suas opiniões muito importantes, muito esclarecedoras ao nosso público ouvinte e telespectador. Muito obrigada. Licenciado grande faraó, que hoje você não trouxe tese nenhuma, né? Hoje você tá ruim, meu. Não, o que aconteceu hoje? A não, semana foi fraca, é? A tese sempre tem, cara. Ela sempre está aqui comigo. A A hora que tese você foi pro Rio de Janeiro hoje. A hora que você solicitar, eu explano ela. Mas vamos falar agora dessa pluralidade. Eu sou a favor, Picarelli. Quanto mais políticos tiverem, quanto mais debates, ideias de pensamento, mais a sociedade evolui. E você pode construir melhor o seu voto. Agradecer a todos da bancada aí, aos ilustres telespectadores e ouvintes, e até a próxima. Um abraço aí do Farol Jurídico. Maravilha. Paulo Radamés, já dá um alô para acompanhar você, seguir você nas suas reportagens. @Rada_MES. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no
Nessas duas aí. E também na TV Assembleia, que é... Brevemente, que é uma novidade que a gente vai trazer aí, que eu quero todo mundo acompanhando, TV Assembleia com sinal aberto. No TikTok, eu não baixei ainda. Qual que é o TikTok? O TikTok é chinês. Ele não usa. Ele quebra. Eu não posso. Da China agora? O TikTok é um aplicativo chinês. Pelo amor de Deus, vamos parar aqui. Usa o Reels no Eu tô Instagram. esperando o Bolsonaro lançar um TikTok. Então, sobre os 16 candidatos, para terminar aqui. Eu sou favorável, inclusive, à candidatura avulsa, sem vínculos partidários. Eu acho que esse aí é o futuro da democracia. Eu também sou. Agradecer aos colegas da bancada e principalmente a quem acompanhou a gente aqui comentando todas as barbaridades da semana. Até a próxima. Muito bem, muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Estaremos de volta na próxima semana pela Rede Interativa News, também TV Excelsior, canal 22 da Lignet, e pela nossa querida Rádio Excelsior FM 96.1. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Acabamos de apresentar A Verdade, nada mais que a verdade.